Então, bom dia. Então a gente vai seguir com uma continuação. Lembrando vocês que a gente já teve uma primeira apresentação, tá certo? Onde a gente tentou trabalhar exatamente essa questão do levantamento bibliográfico, tá certo? Veja, essa aula, essa apresentação tem por objetivo fornecer uma orientação, tá? Uma contextualização da etapa inicial da pesquisa. A etapa inicial da pesquisa, normalmente, é aquela que é a primeira etapa, que a gente chamaria revisão bibliográfica. Tá certo? Só que a pesquisa avançou bastante, então o que a gente coloca? A gente coloca que essa revisão agora ela pode ser sistematizada, porque a gente tem uma ampliação muito grande da produção, tá certo? Então tem outros nomes que se colocam, tá? Então nesse sentido a gente vai se colocar. Em psicologia junguiana a gente tem uma especificidade, tá certo? E a gente tem então uma especificidade que a gente vai adaptar da voz geral. Então a gente já falou do levantamento bibliográfico, e um segundo momento é o aprofundamento da revisão bibliográfica, que a gente chamaria revisão narrativa, tá certo? Isso é muito importante, principalmente para quando a gente inicia, porque a gente coloca a inserção numa determinada área de conhecimento. Então, vou fazer uma breve revisão aqui do que seria levantamento bibliográfico, e se coloca exatamente isso, gente. A gente tem muita expansão na pesquisa, ou seja, os programas de pós-graduação, nos números de pesquisa, que tem uma intensa produção. Se há 20 anos atrás você tinha que se deslocar fisicamente para conseguir acesso ao material via Xerox, etc. Agora a gente tem milhares de teses e dissertações defendidas sobre o assunto, e o acesso é quase instantâneo. Além do que tem muitos periódicos e eventos científicos na área, o que gera um incremento dessa produção muito grande. Tá certo? E isso faz o quê? Sempre quando a gente vai pesquisar alguma coisa nova, tá certo? A gente precisa fazer uma espécie de mapeamento, um balanço do que tem. Por quê? Porque essa expansão ela é tanto quantitativa e tem muitos estudos. Por isso que tem estudos que fazem exatamente isso aqui, tá certo? Balanços, levantamentos e análise, para tentar descrever aonde que a área está indo. Entretanto, a gente tem que pensar o seguinte, sempre então que a gente vai abordar um determinado tema, a gente tem que ver aonde ele se insere nesse processo, tá certo? Essas revisões grandes, mais genéricas da área, tentam ver os temas e assuntos, as abordagens metodológicas, os aportes teóricos, os resultados e as lacunas. Tá certo? O que a gente concorda? Então, mas basicamente, o estudo de revisão, ele permite o quê, gente? Organizar, esclarecer e resumir as principais obras existentes. Se você vai fazer um determinado tema, por exemplo, o Self em Jung, essa revisão exatamente, ela tenta organizar, esclarecer e resumir as principais obras que vão tratar desse tema. Tá? E tenta fornecer citações completas, pelo menos as principais, tá? Da literatura relevante nessa área. Isso permite tanto fornecer um panorama histórico, quanto pensar a história do campo, até muitas vezes contribuir para a reformulação, e muitas vezes quais são as novas direções, configurações e encaminhamentos que podem ser feitos. Então as análises, essas análises de revisão podem ter vários elementos, e aí depende do objetivo, tá certo? Ela pode comparar as pesquisas, pode apresentar a evolução, pode ver os aportes teóricos metodológicos, a sua compreensão de diferentes conceitos, tendências, contextos, as suas tendências, tá certo? E aí que a gente tem que pensar que esses levantamentos eles têm várias denominações que estão citadas aqui, ó. Tá certo? Para organizar a voz geral no campo educacional, colocou esses levantamentos em duas etapas, tá certo? Que ela faz duas distinções. Primeiro, o estudo de revisão, o mapeamento que a gente foi trabalhando, e depois desse mapeamento, que é amplo, uma revisão narrativa que vai fazer o quê? Vai focar o
determinado tema que você está pesquisando. Então, existe, por exemplo, a revisão ou do self, ou da psicologia junguiana, existe a focalização do tema do self nessa revisão ampla. Então, a gente tem esses dois mapeamentos. A gente pode pegar, por exemplo, self e a teoria do desenvolvimento, self e ânima, self e contexto cultural, tá certo? Então, a gente faz um mapeamento mais amplo, depois uma revisão narrativa. A gente já falou dos estudos de revisão, que são em mapeamento mais amplo. E agora a gente vai passar a tentar ver essa segunda etapa, a revisão narrativa. Tá certo? Então, lembrando vocês, levantamento bibliográfico, tá? Tem finalidade de levantar todas as referências, tá certo? Ele tem dois propósitos, a contextualização do problema e a análise das possibilidades do mesmo. Tá? Eu já foi falado, então eu não vou insistir novamente. O que a gente vai entrar agora, nesse momento, é exatamente isso aqui, a revisão narrativa. Ela seria o segundo momento, por isso aqui o número 2, segundo momento depois do mapeamento, que é um aprofundamento da análise, ou seja, a gente escolhe um tema específico para aprofundar. Pode-se constituir um estudo do tipo estado da arte. Estado da arte é o que está sendo produzido nesse momento. Qual que é o objetivo principal disso daqui, gente? Dessa revisão narrativa? Primeiro, estabelecer relações com produções anteriores. Por exemplo, o self, a produção atual, todas as produções que se consideram. Do self a gente sabe, por exemplo, o Jung ele tem vários conceitos, várias denominações de self, então você tenta estabelecer, identificar as temáticas recorrentes nesse tema, nesse objeto que a gente coloca, apontar novas perspectivas de estudo, tá certo? Consolidar uma área de conhecimento ou um tema específico, tá certo? Que daí a gente pode criar novas orientações, tanto de práticas psicoterapêuticas, práticas pedagógicas, de técnicas, tá certo? E muitas vezes a definição de parâmetros, tá certo? Nessa revisão narrativa, muitas vezes, a gente estuda as produções bibliográficas, toda a produção, tá? A gente procura fornecer o estado da arte sobre o tema, ou seja, tudo que foi produzido até um determinado momento, tá? E a gente procura evidenciar as ideias novas, os métodos ou os subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura. Então, o self, por exemplo, é self ligado ao desenvolvimento, à ânima, à individuação, à personalidade, aonde que está o caminho que se coloca. Tá? Como o volume de produção é grande, gente, quando a gente vai fazer essa revisão, o que acontece? A gente estabelece o campo da pesquisa, tá certo? E a gente delimita claramente o tema. Tá? Essa definição do campo e do tema, o tema obviamente é um objeto teórico, mas o período da pesquisa, por exemplo, a gente pode delimitar em termos de período temporal. Nos últimos 10 anos, da década de 60 e 50, tá certo? A gente pode estabelecer também fonte de dados. Não é o caso do Jung, ou até seria, a gente pode pegar periódicos, a gente pode pegar só teses, dissertações, a gente pode pegar só uma revista, tá certo? Por isso que ele diz aqui, essa fonte de dados pode ser uma base de dados ampla ou uma base de dados mais restrita. Tá certo? Aqui a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque a base de dados no Jung ela é muito restrita. Entende? Então aqui, por exemplo, são os principais que se colocam. Então muitas vezes alguns desses jornais estão em base de dados, outros não. Tá certo? Então, muitas vezes a gente, em vez de consultar a base de dados, talvez a gente tenha que ir nesse coloco. Mas aí o que interessa é o seguinte: ao realizar estudos nessa natureza, o que a gente faz? A gente procura ver as perspectivas e os enfoques que se colocam. Para isso, a gente procura inferir indicadores, tá certo? Porque a gente pode fazer diversas formas da revisão narrativa. E esses indicadores eles tentam esclarecer e resolver problemas que muitas vezes se colocam, ou seja, as lacunas ou questões não resolvidas,
compreender os aportes significativos da teoria para a prática clínica e muitas vezes colocar as restrições, ou seja, campos que não se desenvolveram, ou os campos, muitas vezes, que se desenvolveram e foi deixado de lado. Tá certo? Então, veja, essa revisão narrativa sobre determinado tema, por exemplo, sobre o self, a gente conseguiria dizer, não, o self foi abordado principalmente em termos de sua imagem, mas pouco no seu contexto cultural. Então, a gente consegue fazer essas relações que se colocam. Tá? Voltando, quando eles falam estado da arte ou estado do conhecimento, é aquilo que eu falei, tá certo? É tentar ver tudo, pelo menos, um mapeamento do que se conhece até o momento sobre esse determinado assunto em uma determinada área. Então, estado da arte, da pesquisa sobre o self em psicologia analítica. A gente tenta levantar os principais autores, as principais temáticas, as principais questões, tá certo? Que foram levantadas, tá certo? Muitas vezes, esse estado do conhecimento implica o quê? A gente tem um estudo descritivo da trajetória e da distribuição da produção científica sobre um determinado objeto, sobre o tema que você coloca, ou seja, o quanto se produziu, o que se produziu, como se produziu e aonde. Isso a gente possibilita estabelecer algumas relações contextuais, tá certo? Que a gente coloca, por exemplo, data de publicação, temas e periódicos, que a gente vai vendo, então, as temáticas, por exemplo, Jung Culture, normalmente as temáticas culturais vão sendo publicadas ali, tá certo? Isso que a gente tem que pensar muito claro, a gente simplesmente não levanta os dados, a gente tem que analisar esses dados, tá certo? Para a gente ver que relações tem. Então a gente pode analisar a data de publicação, por isso que se coloca, mas a gente nunca apenas identifica a produção, a gente tenta analisar, a gente tenta criar categorias para poder classificar, justamente para a gente tentar revelar como as pessoas estão abordando aquele tema, sobre que categorias, sobre que perspectivas. Então, no caso do self, por exemplo, é isso que é uma coisa interessante. Quando você faz o estado do conhecimento, você faz essa avaliação, você sempre tem uma teoria ou um ponto de vista sobre o qual você faz essa avaliação. Então, por exemplo, quando a gente estuda o pensamento junguiano, uma avaliação comum é fazer as diferentes escolas junguianas, né? A desenvolvimentista, a clássica e a arquetípica, tá certo? Então, por exemplo, vai analisar o conceito de self, então a gente já consegue analisar quais são as produções do self na linha do desenvolvimento, quais que se relacionam com a criança, quais que são a teoria clássica, quais temas principais o self se relaciona, levanta na teoria clássica, na arquetípica, quais são as temáticas, quais são os autores, e que se coloca por aí. Por isso que, uma vez definindo essa teoria, essas categorias que a gente analisa, ou esses enfoques, a gente pega e analisa cada texto, cada artigo, cada produção, a gente aplica, tá certo? Para a gente ver exatamente quais facetas esse fenômeno ou esse tema está sendo analisado, tá certo? Quando a gente apresenta normalmente uma revisão narrativa, é principalmente, gente, de forma textual, ou seja, gráficos que ilustram. Tá certo? Como tem alguns dados quantitativos, a gente muitas vezes coloca gráficos, que é a frequência da produção, o ano, tá certo? Então, estado da arte foca principalmente na problematização e na metodologia. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui foi feito em pesquisas por evidências, um dado assim, quando é quantitativo. Em psicologia analítica é difícil quantificar, porque são, mesmo na psicodinâmica, né, para a gente quantificar não tem amostra, tá certo? Mas de qualquer forma, a gente tenta pegar, na metodologia, eu diria, por exemplo, são estudos históricos, são estudos de análise, estudos de caso, são entrevistas, são grupos. Por isso aquela ideia, o mapeamento, tá certo? Que serve para a gente ver a lacuna, tá? Que a investigação pretende preencher. Esse mapeamento mostra, então, tanto o que está cheio quanto os buracos. E a gente tenta normalmente ligar a nossa pesquisa exatamente em cima das lacunas. Tá? Nesses estudos da arte, nesses estudos de revisão narrativa, a gente separa um dado, tá? Que quando naquelas estados, principalmente na área de saúde, que se colocam por evidências.
evidências aqui, gente, são evidências quantitativas, tá certo? De quantidade. Aí, a questão sempre, gente, envolve o número e análises estatísticas. Então, esses são estudos bibliométricos. Na análise narrativa, a gente sempre faz alguma bibliometria, mas ela é secundária em relação aos dados, tá certo? Esses estudos bibliométricos, o que eles são, gente? Então, são aspectos de mensuração quantitativa do conteúdo, em qualquer formato. Então, a gente pode pegar e analisar aspectos quantitativos. No caso, uma revisão qualitativa que o foco é a interpretação, você não deixa de lado os estudos bibliométricos, mas se usa eles como indicadores para você perceber a importância ou a lacuna. Aí você pode analisar livros, teses, capítulos, artigos, tá certo? Comunicações, documentos, bases de dados, tá certo? E aí que a gente tem métodos estatísticos. 4 tipos principais que a gente coloca. Qualidade científica, número de citações, por exemplo, prêmios, revelações, atividade científica, impacto e associações temáticas. Esses dão origem, esses indicadores que se colocam aqui, gente, a partir de diversos, a gente coloca basicamente, a gente procura ver na temática, por exemplo, a quantidade e evolução dos artigos publicados. Só que então aqueles gráficos de frequência, tá? No tempo versus o número de publicação. Então, muitas vezes aquela coisa assim, ó, tá certo? Aí a tipologia dos artigos. Você quer a tipologia do artigo. Um artigo... são diversas tipologias. É um artigo qualitativo, quantitativo, descritivo, histórico, cultural. Ele analisa relatos, tá certo? Números de páginas, autoria, se tem colaboração entre os autores, a produtividade dos autores, o gênero que escreveu, os autores permanecem muito tempo na área, tá certo? A filiação institucional, as instituições bibliográficas. Então, por exemplo, isso é interessante porque vocês vão perceber que se você entra se você é iniciante no campo junguiano, aqui mesmo no Brasil, você vai perceber até que 10, 15 anos atrás, mais ou menos, a filiação institucional era muito localizada às publicações acadêmicas, tá certo, em Jung, que muitas vezes era a PUC de São Paulo e a USP, e alguma coisa colocada. Por quê? Porque eram nesses locais que faziam ser pesquisas, e óbvio, a geográfica. As citações que os autores que você pesquisa realizam, essas situações são importantes. Por quê, gente? Porque daí você vê as referências que esses autores que estão publicando na hora vêm. As temáticas, a autoria, a tipologia das fontes, se são artigos, se são capítulos de livros, se são revistas, tá certo? Nível de atualização, ou seja, aqui são publicações recentes, são antigas, a gente faz referência sempre a Jung, a não, tá certo? A origem, os idiomas, a abrangência das fontes, são livros, são capítulos, são teses, tá certo? E por aí afora. Tá? Por isso que se coloca, esses estudos de revisão em síntese, gente, eles começaram na área da saúde. Lembrando que a área da saúde se caracteriza atualmente por estudos quantitativos. Tá? Daí o que acontece? Eles buscam identificar as condições que determinadas evidências ocorrem, e a possibilidade de identificação de padrões de ocorrências. Aqui, gente, são padrões quantitativos. Tá? Qual que é a ideia que se tem nesse processo, gente? Tá? A ideia é que, se eu tenho vários estudos pequenos, com metodologia muito delimitada, se eu conseguir olhar eles em conjunto, tá certo? O que eu tenho? Eu consigo ter um N que representa quase como se fosse a somatória deles, porque você sabe que a evidência, uma das questões da evidência é exatamente o tamanho e o contexto da amostra. Então, juntando várias amostras pequenas, desde que eles tenham metodologicamente muito consistentes, e eu faça uma análise, quem sabe eu consigo uma amostra maior, ou seja,
o resultado vai ser muito mais robusto. Que a gente vê muito claramente isso agora na questão da pandemia, tá certo? Por isso que eles colocam. Mas a gente tem que tomar cuidado, que se chama revisão narrativa, uma tentativa de definir o corpo teórico ou a fundamentação teórica, é chamada muitas vezes revisão sistemática, revisão integrativa, isso principalmente nos estudos qualitativos. Síntese de evidências qualitativas, meta-análise, meta-síntese qualitativa, meta-análise, meta-sumarização. A gente tenta fazer o quê? Das diversas abordagens qualitativas, a gente tenta muitas vezes chegar a uma teoria que seja mais adequada, que seria a construção do marco teórico. Só que a gente está fazendo de uma maneira diferente, de certa forma, tá certo? Mais sistematizada. Aqui a gente está dando o nome de revisão narrativa, mas você vai achar em outros locais todos esses nomes. Tá certo? Quando você trabalha pela evidência quantitativo, você segue uma estrutura e uma indicação e um modelo, principalmente definidos por aqui, por esse centro de pesquisa. Está na Inglaterra, o Knight Quinton, né, que se coloca. Ele é um centro de referência que congrega grupos de pesquisadores. Então, eles têm padrões, tá certo? De definição. Tá? Eles têm estratégias para identificar, ou seja, fazer um diagnóstico crítico de cada pesquisa. Tá certo? Eles têm uma série de exigências para inclusão e exclusão dos estudos nessa sumarização. Lembrando a vocês que a sumarização, nesse caso, envolve o tamanho da amostra, a robustez dos instrumentos, índices psicométricos, análise. Na Cochrane, os dados são principalmente primários, ou seja, é o próprio pesquisador que acessa. Por isso que se coloca aqui, são coletados pelo próprio pesquisador, tais como surveys, entrevistas, observações, relatos. Por que isso, gente? Porque, volto a insistir, ele quer saber dos vários pequenos estudos, fazer uma meta, uma entre. Então, dos estudos primários que têm acesso direto, você tentar fazer e tirar uma conclusão muito mais robusta. Tá certo? Esses estudos do Cochrane, eles sempre partem de uma questão central e muito bem delimitada de pesquisa, tá certo? Porque eles procuram identificar essas pesquisas ligadas a esse tema que procuram fontes primárias. Então, por exemplo, que nem a gente tem agora, modos de transmissão oral da Covid. Então, você vai procurar não relatos, mas experimentos, observação, manipulação, tá certo? Por isso que eles procuram responder o mais próximo possível da questão formulada pelo pesquisador. Isso é muito complicado no campo quantitativo, né, qualitativo, melhor dizendo, quando envolve psicodinâmica, porque a gente até tem acesso ao primário, quando entrevistas, muitas vezes é o próprio pesquisador que faz a entrevista, a observação, ou é o terapeuta. Porém, isso é muito complicado, porque, veja, se a gente está trabalhando com sonho, a gente não observa diretamente o sonho, é um relato da pessoa que faz o sonho, tá certo? A fonte primária aqui, a fonte acessa o instrumento. Por isso que ele coloca, gente. Esses critérios de exclusão, na Cochrane, são indicadores de avaliação, tanto a proximidade ao distanciamento, tá certo? E sobre a qualidade metodológica no estudo. Por que qualidade metodológica? Porque a gente está tentando fazer uma avaliação quantitativa. Tá certo? A gente está tentando construir, com base quantitativa, uma evidência a partir de vários estudos. Tá certo? Então, o estudo acessa aqui o dado. É primário. Então, esse estudo aqui é secundário. Quanto mais robusto for isso aqui, mais robusta vai ser a conclusão. Então, eles tentam limitar bastante esse processo. Tá certo? Por isso aqui, critérios metodológicos tanto de inclusão quanto de exclusão. A gente segue um pouco isso, mas a gente é um pouco mais, tá certo? Um pouco mais interpretativo. E o foco central são os resultados, foco central da Cochrane, dos quantitativos, são os resultados que se colocam. Que são resultados, gente, que são resultados, a tendência de ser resultados objetivos, tá certo?
objetividade dentro de uma análise, obviamente, quantitativa, numérica e estatística. Tá certo? A estrutura dessas publicações, gente, e isso também serve um pouco para a nossa, tá? É introdução, contextualização e problematização da questão ou do tema. Quando você está analisando o tema, então você tem que ter uma teoria, um mapeamento teórico, um quadro teórico do que você faz. Então, por exemplo, o quadro teórico dos conceitos que você vai abordar. Tá? Então, obviamente, depois entra a metodologia, que são os critérios de seleção e as bases de dados, que você vai selecionar os artigos, critérios de inclusão e exclusão, abordagem de análise, como que você vai selecionar, como que você vai analisar, se são categorias, se são índices psicométricos, uma série de coisas, tá certo? E se nos estudos quantitativos você tem tamanho da amostra, qualidade do instrumento e por aí afora, nos estudos qualitativos, gente, você pode avaliar a qualidade metodológica, tá, em relação a um tema. Então, por exemplo, sobre o self, entende? É uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa quantitativa, a questão sobre o self está plenamente definida, tá certo? É adotada essa abordagem, pode ser, por exemplo, análise de desenho, pode ser sonhos, pode ser entrevista, aí você vai se colocando nos artigos, são as questões que vocês colocam, qualitativo, histórico, narrativa, tá certo? A questão, a temática de pesquisa objetiva definido, a metodologia adequada, a abordagem selecionada. Num estudo qualitativo é muito importante a noção do contexto. O contexto está perfeitamente definido. Qual foi o papel desempenhado pelo pesquisador? A amostragem, a seleção dos participantes ocorre, tá certo? Ou pelo menos os participantes ou dos dados, tá, entende? A estratégia de seleção da amostra ou dos dados dos participantes é plenamente definido. Então, por exemplo, vou estudar o conceito do self em Jung. E daí eu pego simplesmente 3 livros do Jung. Como que eu selecionei eles? Como que eu cheguei nisso daqui? É o número de citações, são os comentadores, como é que foi? Tá certo? Então, mesma coisa, tá certo? Aí você tem a seleção da amostragem, a coleta de dados é definido, se a coleta de dados é apropriada, o método de análise é definido, a análise empreendida, o método de análise, a análise é apropriado, foi adequada, as conclusões embasadas em evidências são suficientes. Então, vejam, gente, cada pergunta dessas é como se fosse uma etapa da sua pesquisa ou do seu trabalho, tá certo? Ou pode ser até um objetivo também, tá certo? E aí que eles colocam meta-análise, que ele está chamando exatamente, tá certo? Análise estatística, por isso que eu falei, essa meta-análise está ligado muito a um protocolo muito rígido, porque ele está envolvido em dados quantitativos ou numéricos, tá certo? Então ele procura cálculos, tamanho de efeito, tamanho da amostra, tá certo? Para oferecer uma real compreensão do problema. O que a gente procura fazer, de certa forma, na revisão narrativa, também é o que se chamaria revisão integrativa. Tá certo? A voz geral, o que ela faz? Ela dá um mapeamento e ela propõe a revisão narrativa mesmo, e ela mesma coloca, gente, que ela não dá um método muito específico, ela dá muitas vezes algumas perguntas o que fazer. Então tem outros autores que vão se colocando para fazer exatamente mais ou menos a mesma coisa. No caso aqui, a gente tem essa temática, revisão integrativa, conceitos e métodos utilizados na enfermagem. A enfermagem também é uma área, apesar do estudo qualitativo, pela questão do cuidado, tem muito dado quantitativo, tá certo? O que é interessante nesse artigo é que ela vai dar uma espécie de como fazer. Se aqui a gente dá uma visão geral e mostra o que a gente vai fazer e os objetivos, nesse artigo aqui, a gente vai avançar em cima de algum modelo de como fazer. Então, o que a gente espera? Tá certo? O que o autor da revisão, o que a introdução de vocês tem que fazer? Identificar um assunto, tá certo? Que você possa revisar.
tem que justificar por que a revisão é adequada nesse teu tema. E você deve pesquisar e recuperar a literatura pertinente a esse tema, analisar e poder criticar a literatura para justamente poder criar novas compreensões, tá certo? Através de uma ou mais formas de síntese. Ou pelo menos dar um mapeamento, que nem ela falou. Mas veja, uma revisão integrativa, então, ela tem que ser capaz de fazer o quê, gente? Ela tem que ser capaz de recuperar, justificar por que aquela temática é importante e tentar localizar criticamente aquela literatura, justamente para poder criar sobre esse tema uma nova abordagem, uma nova compreensão, ou pelo menos consolidar alguma compreensão. Quando você faz a revisão integrativa, você pode fazer de 3 formas que ele chama: metodológica, teórica ou empírica. Tá certo? Então, a revisão narrativa também, veja, metodológica, óbvio, está escrito aqui, ó. Você procura desenhos de pesquisas e metodologias, tá certo? Quando a área de pesquisa está muito consolidada, também, então você tem diferentes abordagens metodológicas sobre o assunto, diversas questões. Então, você pode fazer uma revisão sobre um tema, tá certo? Dos desenhos metodológicos daquele tema. Tá? Também pode ser a metodologia, pode ser a própria revisão. Você pode fazer uma revisão também de metodologias, revisão de teorias ou revisão de estudos empíricos, tá certo? O que foi produzido até o presente momento sobre algum determinado assunto. Aí você tem que definir o que se coloca. O rigor, gente, dessa revisão integrativa, tá? Veja, ela também tem uma metodologia, tá certo? Então, o que significa dessa metodologia? Tá? É um uso de métodos ou procedimentos que garantam que uma análise possa ser precisa, ou seja, os teus resultados sejam consistentes, objetiva e completa. Objetiva significa o quê? Se a outra pessoa for fazer essa revisão, tá certo? Com os critérios que você vai seguir, vai chegar a resultados muito próximos, tá certo? Essa revisão completa é completa entre aspas, tá certo? Porque muitas vezes a gente não tem como abordar tudo, mas pelo menos é completa no sentido de pegar as abordagens principais, tá certo? Ou mais importantes nesse processo, tá? Então o que a gente vai fazer? Quando a gente analisa integrativa, a gente tem que ter uma teoria de base. A gente tem que ter um suporte teórico que se coloca, tá certo? Então a gente tem que, principalmente quando são estudos primários, a gente tem que avaliar que se coloca isso daí. Tá? Então a gente tem que colocar essa provisão de todas as informações contidas nos estudos e não apenas os principais resultados. A gente tem que perceber essas informações importantes que se colocam, tá certo? Informar o leitor, e aí é que a gente tem que selecionar, sem colocar muita informação, selecionar as informações principais, tá certo? Mas aí tem que perceber que se o leitor quiser, ele pode ter acesso a outros dados importantes que a gente se coloca. Então, na hora de fazer essa revisão narrativa integrativa, a primeira coisa, definir a questão de forma clara, tá certo? Vou pesquisar o conceito de self, tal como vou fazer uma revisão sobre o conceito de self na teoria junguiana. Ele vai ter que ver se não tem muita coisa, pouca coisa, se a gente vai delimitar em alguma revista, nas dissertações, em uma área, aí vai delimitar, tá certo? Indicar algumas hipóteses que podem ser complementares a essas questões. Self foi estudado, self deixou de lado, ele se liga a tal, tá? Que vai depender muito do teu entendimento, da tua teoria ou da tua compreensão sobre o assunto. Então você vai ter que ter uma compreensão prévia normalmente disso. Tá certo? Detalhar de forma clara os critérios de seleção e de exclusão, tá certo? Dos artigos ou dos estudos que você vai incluir na revisão. Então, definir e descrever as características dos artigos analisados. Tá? Por quê? Porque os artigos analisados são o núcleo ou o principal da revisão. Aqui a gente tem que ficar atento
Por quê? Porque a base de dados no Jung ela é muito restrita. Entende? Então aqui, por exemplo, são os principais jornais junguianos ou periódicos que a gente tem. Esse aqui que é em alemão, então eu nem vou falar nada, tá certo? É em francês, tá? Da Sociedade de Psicanálise Francesa, porque a Jung, tanto que vocês podem ver, ó, lá na França é uma característica específica. Os junguianos eles se colocam dentro da psicanálise, uma questão histórica, tá certo? E aqui em inglês, a língua padrão básica a gente tem. Então, a Harvest, o jornal, tá? Jornal para estudos junguianos, tá certo? Que vocês podem consultar. Aqui está o site deles, são os principais. Aqui, Jung Journal Culture and Psych, tá certo? Do Instituto de São Francisco. Journal of Sandplay Therapy, para quem está ligado a Sandplay, tá certo? Mais uma obra, Cultura e Pensamento Jungiano, tá certo? Italiano, Libra Journal, tá certo? O Jornal da África do Sul, tá certo? Também não está sendo publicado. Perspectivas relacionais, certo? Perspectivas psicológicas, também, tá certo? De Los Angeles, Quadrant, tá? Que é Nova York. Mais outra produção francesa, tá certo? Do Review. No Brasil, a revista Jungiana, da SBPA. Mais uma revista italiana, isso é de psicologia analítica, tá certo? Outra italiana. Aqui são que eu diria talvez o principal, Journal of Analytical Psychology, tá certo? Da Sociedade Americana de Psicologia. O Spring, tá certo? Spring Journal também do edital de Nova York, e que se coloca. Então, muitas vezes, alguns desses jornais estão em base de dados, outros não, tá certo? Então, muitas vezes, a gente, em vez de consultar a base de dados, talvez a gente tenha que ir nesse coloco. Mas aí o que interessa é o seguinte, ao realizar estudos nessa natureza, o que a gente faz? A gente procura ver as perspectivas e os enfoques que se colocam. Para isso, a gente procura inferir indicadores, tá certo? Porque a gente pode fazer diversas formas da revisão narrativa. E esses indicadores, eles tentam esclarecer e resolver problemas que muitas vezes se colocam, ou seja, as lacunas ou questões não resolvidas, compreender os aportes significativos da teoria para a prática clínica, e muitas vezes colocar as restrições, ou seja, campos que não se desenvolveram, ou os campos, muitas vezes, que se desenvolveram e foi deixado de lado, tá certo? Então, veja, essa revisão narrativa sobre um determinado tema, por exemplo, sobre o self, a gente conseguiria dizer, não, o self foi abordado principalmente em termos de sua imagem, mas pouco no seu contexto cultural. Então, a gente consegue fazer essas relações que se colocam. Tá? Voltando, quando eles falam estado da arte ou estado do conhecimento, é aquilo que eu falei, tá certo? É tentar ver tudo, pelo menos, um mapeamento do que se conhece até o momento sobre esse determinado assunto em uma determinada área. Então, estado da arte, da pesquisa sobre o self em psicologia analítica. A gente tenta levantar os principais autores, as principais temáticas, as principais questões, tá certo? Que foram levantadas, tá certo? Muitas vezes, esse estado do conhecimento implica o quê? A gente tem um estudo descritivo da trajetória e da distribuição da produção científica sobre um determinado objeto, sobre o tema que se coloca, ou seja, o quanto se produziu, o que se produziu, como se produziu e aonde. Isso a gente possibilita estabelecer algumas relações contextuais, tá certo? Que a gente coloca, por exemplo, data de publicação, temas e periódicos, que a gente vai vendo, então, as temáticas, por exemplo, Jung Culture, normalmente as temáticas culturais vão sendo publicadas ali, tá certo?
Isso que a gente tem que pensar muito claro, a gente simplesmente não levanta os dados, a gente tem que analisar esses dados, tá certo? Para a gente ver que relações tem. Então a gente pode analisar a data de publicação, por isso que se coloca, mas a gente nunca apenas identifica a produção. A gente tenta analisar, a gente tenta criar categorias para poder classificar, justamente para a gente tentar revelar como as pessoas estão abordando aquele tema, sobre que categorias, sobre que perspectivas. Então, no caso do self, por exemplo, é isso que é uma coisa interessante. Quando você faz o estado do conhecimento, você faz essa avaliação, você sempre tem uma teoria ou um ponto de vista sobre o qual você faz essa avaliação. Então, por exemplo, quando a gente estuda o pensamento junguiano, uma avaliação comum é fazer as diferentes escolas junguianas, né? A desenvolvimentista, a clássica e a arquetípica, tá certo? Então, por exemplo, vai analisar o conceito de self, então a gente já consegue analisar quais são as produções do self na linha do desenvolvimento, quais que se relacionam com a criança, quais que são a teoria clássica, quais temas principais o self se relaciona, levanta na teoria clássica, na arquetípica, quais são as temáticas, quais são os autores, e que se coloca por aí. Por isso que, uma vez definindo essa teoria, essas categorias que a gente analisa, ou esses enfoques, a gente pega e analisa cada texto, cada artigo, cada produção, a gente aplica, tá certo? Para a gente ver exatamente quais facetas esse fenômeno ou esse tema está sendo analisado, tá certo? Quando a gente apresenta normalmente uma revisão narrativa, é principalmente, gente, de forma textual, ou seja, gráficos que ilustram. Tá certo? Como tem alguns dados quantitativos, a gente muitas vezes coloca gráficos, que é a frequência da produção, o ano, tá certo? Então, estado da arte foca principalmente na problematização e na metodologia. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui foi feito em pesquisas por evidências, um dado assim, quando é quantitativo. Em psicologia analítica é difícil quantificar, porque são, mesmo na psicodinâmica, né, para a gente quantificar não tem amostra, tá certo? Mas de qualquer forma, a gente tenta pegar, na metodologia, eu diria, por exemplo, são estudos históricos, são estudos de análise, estudos de caso, são entrevistas, são grupos. Por isso aquela ideia, o mapeamento, tá certo? Que serve para a gente ver a lacuna, tá? Que a investigação pretende preencher. Esse mapeamento mostra, então, tanto o que está cheio quanto os buracos. E a gente tenta normalmente ligar a nossa pesquisa exatamente em cima das lacunas. Tá? Nesses estudos da arte, nesses estudos de revisão narrativa, a gente separa um dado, tá? Que quando naqueles estados, principalmente na área de saúde, que se colocam por evidências. Evidências aqui, gente, são evidências quantitativas, tá certo? De quantidade. Aí, a questão sempre, gente, envolve o número e análises estatísticas. Então, esses são estudos bibliométricos. Na análise narrativa, a gente sempre faz alguma bibliometria, mas ela é secundária em relação aos dados, tá certo? Esses estudos bibliométricos, o que eles são, gente? Então, são aspectos de mensuração quantitativa do conteúdo, em qualquer formato. Então, a gente pode pegar e analisar aspectos quantitativos. No caso, uma revisão qualitativa que o foco é a interpretação, você não deixa de lado os estudos bibliométricos, mas se usa eles como indicadores para você perceber a importância ou a lacuna. Aí você pode analisar livros, teses, capítulos, artigos, tá certo? Comunicações, documentos, bases de dados, tá certo? E aí que a gente tem métodos estatísticos. 4 tipos principais que a gente coloca: qualidade científica, número de citações, por exemplo, prêmios, revelações, atividade científica, impacto e associações temáticas. Esses dão origem, esses indicadores que se colocam aqui, gente, a partir de versos, a gente coloca basicamente, a gente procura ver na temática, por exemplo, a quantidade e evolução dos artigos publicados.
Só que tem aqueles gráficos de frequência, tá? No tempo versus o número de publicação. Então, muitas vezes aquela coisa assim, ó, tá certo? Aí a tipologia dos artigos. Você quer a tipologia do artigo. Um artigo. São diversas tipologias. É um artigo qualitativo, quantitativo, descritivo, histórico, cultural. Ele analisa relatos, tá certo? Números de páginas, autoria, se tem colaboração entre os autores, a produtividade dos autores, o gênero que escreveu, os autores permanecem muito tempo na área, tá certo? A filiação institucional, as instituições geográficas. Então, por exemplo, isso é interessante porque vocês vão perceber que se você entra se você é iniciante no campo junguiano, aqui mesmo no Brasil, você vai perceber até que 10, 15 anos atrás, mais ou menos, a filiação institucional era muito localizada às publicações acadêmicas, tá certo, em Jung, que muitas vezes era a PUC de São Paulo e a USP, e alguma coisa colocada. Por quê? Porque eram nesses locais que faziam pesquisas, e óbvio, a geográfica. As citações que os autores que você pesquisa realizam, essas situações são importantes. Por quê, gente? Porque daí você vê as referências que esses autores que estão publicando na hora vêm, as temáticas, a autoria, a tipologia das fontes, se são artigos, se são capítulos de livros, se são revistas, tá certo? Nível de atualização, ou seja, aqui são publicações recentes, são antigas, a gente faz referência sempre a Jung, a não, tá certo? A origem, os idiomas, a abrangência das fontes, são livros, são capítulos, são teses, tá certo? E por aí afora. Tá? Por isso que se coloca, esses estudos de revisão em síntese, gente, eles começaram na área da saúde. Lembrando que a área da saúde se caracteriza atualmente por estudos quantitativos. Tá? Daí o que acontece? Eles buscam identificar as condições que determinadas evidências ocorrem e a possibilidade de identificação de padrões de ocorrências. Aqui, gente, são padrões quantitativos. Tá? Qual que é a ideia que se tem nesse processo, gente? Tá? A ideia é que, se eu tenho vários estudos pequenos, com metodologia muito delimitada, se eu conseguir olhar eles em conjunto, tá certo? O que eu tenho? Eu consigo ter um N que representa quase como se fosse a somatória deles, porque você sabe que a evidência, uma das questões da evidência é exatamente o tamanho e o contexto da amostra. Então, juntando várias amostras pequenas, desde que eles tenham metodologicamente muito consistentes, e eu faça uma análise, quem sabe eu consigo uma amostra maior, ou seja, o resultado vai ser muito mais robusto. Que a gente vê muito claramente isso agora na questão da pandemia. Tá certo? Por isso que eles colocam. Mas a gente tem que tomar cuidado, que se chama revisão narrativa, uma tentativa de definir o corpo teórico ou a fundamentação teórica, é chamada muitas vezes revisão sistemática, revisão integrativa, isso principalmente nos estudos qualitativos. Síntese de evidências qualitativas, meta-análise, meta-síntese qualitativa, meta-análise, meta-sumarização. A gente tenta fazer o quê? Das diversas abordagens qualitativas, a gente tenta muitas vezes chegar a uma teoria que seja mais adequada, que seria a construção do marco teórico. Só que a gente está fazendo de uma maneira diferente, de certa forma, tá certo? Mais sistematizada. Aqui a gente está dando o nome de revisão narrativa, mas você vai achar em outros locais todos esses nomes. Tá certo? Quando você trabalha pela evidência quantitativo, você segue uma estrutura e uma indicação e um modelo, principalmente definidos por aqui, por esse centro de pesquisa. Está na Inglaterra, o Knight Quinton, né, que se coloca. Ele é um centro de referência que congrega grupos de pesquisadores. Então, eles têm padrões, tá certo? De definição. Tá? Eles têm estratégias
para identificar, ou seja, fazer um diagnóstico crítico de cada pesquisa, tá certo? Eles têm uma série de exigências para inclusão e exclusão dos estudos nessa sumarização. Lembrando a vocês que a sumarização, nesse caso, envolve tamanho da amostra, robustez dos instrumentos, índices psicométricos, análise. Na Cochrane, os dados são principalmente primários, ou seja, é o próprio pesquisador que acessa. Por isso que se coloca aqui, ó, são coletados pelo próprio pesquisador, tais como surveys, entrevistas, observações, relatos. Por que isso, gente? Porque, volto a insistir, ele quer saber dos vários pequenos estudos, fazer uma meta, uma entre. Então, dos estudos primários que têm acesso direto, você tentar fazer e tirar uma conclusão muito mais robusta. Tá certo? Esses estudos do Cochrane, eles sempre partem de uma questão central e muito bem delimitada de pesquisa. Tá certo? Porque eles procuram identificar essas pesquisas ligadas a esse tema que procuram fontes primárias. Então, por exemplo, que nem a gente tem agora, modos de transmissão oral da Covid. Então, você vai procurar não relatos, mas experimentos, observação, manipulação, tá certo? Por isso que eles procuram responder o mais próximo possível da questão formulada pelo pesquisador. Isso é muito complicado no campo quantitativo, né, qualitativo, melhor dizendo, quando envolve psicodinâmica, porque a gente até tem acesso ao primário, quando entrevistas, muitas vezes é o próprio pesquisador que faz a entrevista, a observação, ou é o terapeuta. Porém, isso é muito complicado, porque, veja, se a gente está trabalhando com sonho, a gente não observa diretamente o sonho, é um relato da pessoa que faz o sonho, tá certo? A fonte primária aqui, ó, a fonte acessa o instrumento. Por isso que ele coloca, gente. Esses critérios de exclusão, na Cochrane, são indicadores de avaliação, tanto a proximidade ao distanciamento, tá certo? E sobre a qualidade metodológica no estudo. Por que qualidade metodológica? Porque a gente está tentando fazer uma avaliação quantitativa. Tá certo? A gente está tentando construir, com base quantitativa, uma evidência a partir de vários estudos. Tá certo? Então, o estudo acessa aqui o dado. É primário. Então, esse estudo aqui é secundário. Quanto mais robusto for isso aqui, mais robusta vai ser a conclusão. Então, eles tentam limitar bastante esse processo. Tá certo? Por isso aqui, ó, critérios metodológicos tanto de inclusão quanto de exclusão. A gente segue um pouco isso, mas a gente é um pouco mais, tá certo? Um pouco mais interpretativo. E o foco central são os resultados, foco central da Cochrane, né, dos quantitativos, são os resultados que se colocam, que são resultados, gente, que são resultados, a tendência de ser resultados objetivos, tá certo? Objetividade dentro de uma análise, obviamente, quantitativa, numérica, estatística, tá certo? A estrutura dessas publicações, gente, e isso também serve um pouco para a nossa, tá? Introdução, contextualização e problematização da questão do tema. Quando você está analisando o tema, então você tem que ter uma teoria, um mapeamento teórico, um quadro teórico do que você faz. Então, por exemplo, o quadro teórico dos conceitos que você vai abordar. Tá? Então, obviamente, depois entra a metodologia, que são os critérios de seleção e as bases de dados, que você vai selecionar os artigos, critérios de inclusão e exclusão, abordagem de análise, como que você vai selecionar, como que você vai analisar, se são categorias, se são índices psicométricos, uma série de coisas, tá certo? E se nos estudos quantitativos você tem tamanho da amostra, qualidade do instrumento e por aí afora, nos estudos qualitativos, gente, você pode avaliar a qualidade metodológica, tá, em relação a um tema. Então, por exemplo, sobre o self, entende? É uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa quantitativa, a questão sobre o self está plenamente definida, tá certo? É adotada essa abordagem, pode ser, por exemplo, análise de desenho, pode ser sonhos, pode ser entrevista, aí você vai se colocando nos artigos, são as questões que vocês colocam, qualitativo, histórico, narrativa,
tá certo? A questão, a temática de pesquisa objetiva é definido, a metodologia é adequada, a abordagem selecionada. Num estudo qualitativo é muito importante a noção do contexto. O contexto está perfeitamente definido. Qual foi o papel desempenhado pelo pesquisador? A amostragem, a seleção dos participantes ocorre, tá certo? Ou, pelo menos os participantes ou dos dados, tá, entende? A estratégia de seleção da amostra ou dos dados dos participantes é plenamente definido. Então, por exemplo, lá, vou estudar o conceito do Self Jung. E daí eu pego simplesmente 3 livros do Jung. Como que eu selecionei eles? Como que eu cheguei nisso daqui? É o número de citações, são os comentadores, como é que foi? Tá certo? Então, mesma coisa, tá certo? Aí você tem a seleção da amostragem, a coleta de dados é definido, se a coleta de dados é apropriada, o método de análise é definido, a análise empreendida, o método de análise é apropriado, foi adequada, as conclusões embasadas em evidências são suficientes. Então, vejam, gente, cada pergunta dessas é como se fosse uma etapa da sua pesquisa ou do seu trabalho, tá certo? Ou pode ser até um objetivo também, tá certo? E aí que eles colocam meta-análise, que ele está chamando exatamente, tá certo? Análise estatística, por isso que eu falei, essa meta-análise está ligado muito a um protocolo muito rígido, porque ele está envolvido em dados quantitativos ou numéricos, tá certo? Então ele procura cálculos, tamanho de efeito, tamanho da amostra, tá certo? Para oferecer uma real compreensão do problema. O que a gente procura fazer, de certa forma, na revisão narrativa, também é o que se chamaria revisão integrativa, tá certo? A voz geral, o que ela faz? Ela dá um mapeamento e ela propõe revisão narrativa, mas ela mesma coloca, gente, que ela não dá um método muito específico, ela dá muitas vezes algumas perguntas o que fazer. Então tem outros autores que vão se colocando para fazer exatamente mais ou menos a mesma coisa. No caso aqui, a gente tem essa temática, revisão integrativa, conceitos e métodos utilizados na enfermagem. A enfermagem também é uma área, apesar do estudo qualitativo, pela questão do cuidado, tem muito dado quantitativo, tá certo? O que é interessante nesse artigo é que ela vai dar uma espécie de como fazer. Se aqui a gente dá uma visão geral e mostra o que a gente vai fazer e os objetivos, nesse artigo aqui, a gente vai avançar em cima de algum modelo de como fazer. Então, o que a gente espera? Tá certo? O que o autor da revisão, o que a introdução de vocês tem que fazer? Identificar um assunto, tá certo? Que você possa revisar. Tem que justificar por que a revisão é adequada nesse teu tema. E você deve pesquisar e recuperar literatura pertinente a esse tema, analisar e poder criticar a literatura para justamente poder criar novas compreensões, tá certo? Através de uma ou mais formas de síntese. Ou pelo menos dar um mapeamento, que nem ela falou. Mas veja, uma revisão integrativa, então, ela tem que ser capaz de fazer o quê, gente? Ela tem que ser capaz de recuperar, justificar por que aquela temática é importante e tentar localizar criticamente aquela literatura, justamente para poder criar sobre esse tema uma nova abordagem, uma nova compreensão, ou pelo menos consolidar alguma compreensão. Quando você faz a revisão integrativa, você pode fazer de 3 formas que ele chama: metodológica, teórica ou empírica. Tá certo? É uma revisão narrativa também, veja. Metodológica, óbvio, está escrito aqui, ó. Você procura desenhos de pesquisas e metodologias, tá certo? Quando a área de pesquisa está muito consolidada, também então você tem diferentes abordagens metodológicas sobre o assunto, diversas questões. Então você pode fazer uma revisão sobre um tema, tá certo? Dos desenhos metodológicos daquele tema. Também pode ser metodologia, pode ser a própria revisão. Você pode fazer
uma revisão também de metodologias, revisão de teorias ou revisão de estudos empíricos, tá certo? O que foi produzido até o presente momento sobre algum determinado assunto. Aí você tem que definir o que se coloca. O rigor, gente, dessa revisão integrativa, tá? Veja, ela também tem uma metodologia, tá certo? Então, o que significa dessa metodologia? Tá? É um uso de métodos ou procedimentos que garantam que uma análise possa ser precisa, ou seja, os teus resultados sejam consistentes, objetiva e completa. Objetiva significa o quê? Se a outra pessoa for fazer essa revisão, tá certo? Com os critérios que você vai seguir, vai chegar a resultados muito próximos, tá certo? Essa revisão completa é completa entre aspas, tá certo? Porque muitas vezes a gente não tem como abordar tudo, mas pelo menos é completa no sentido de pegar as abordagens principais, tá certo? Ou mais importantes nesse processo, tá? Então o que a gente vai fazer? Quando a gente analisa integrativa, a gente tem que ter uma teoria de base. A gente tem que ter um suporte teórico que se coloca, tá certo? Então a gente tem que, principalmente quando são estudos primários, a gente tem que avaliar que se coloca isso daí, tá? Então a gente tem que colocar essa provisão de todas as informações contidas nos estudos e não apenas os principais resultados. A gente tem que perceber essas informações importantes que se colocam, tá certo? Informar o leitor, e aí é que a gente tem que selecionar, sem colocar muita informação, selecionar as informações principais, tá certo? Mas aí tem que perceber que se o leitor quiser, ele pode ter acesso a outros dados importantes que a gente se coloca. Então, na hora de fazer essa revisão narrativa integrativa, a primeira coisa, definir a questão de forma clara, tá certo? Vou pesquisar o conceito de self, tal como foi, vou fazer uma revisão sobre o conceito de self na teoria junguiana. Ele vai ter que ver se não tem muita coisa, se pouca coisa, se a gente vai delimitar em alguma revista, nas dissertações, em uma área, aí vai delimitar, tá certo? Indicar algumas hipóteses que podem ser complementares a essas questões. Self foi estudado, self deixou de lado, ele se liga a tal, tá? Que vai depender muito do teu entendimento, da tua teoria ou da tua compreensão sobre o assunto. Então você vai ter que ter uma compreensão prévia normalmente disso. Tá certo? Detalhar de forma clara os critérios de seleção e de exclusão, tá certo? Dos artigos ou dos estudos que você vai incluir na revisão. Então, definir e descrever as características dos artigos analisados. Tá? Por quê? Porque os artigos analisados são o núcleo ou o principal da revisão.